Dois, teste, som. Oi. Oi. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer estar aqui. E eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Eclesiastes 1. Eclesiastes 1. Vamos se colocar de pé. Vamos ler Eclesiastes 1, do 4 ao 11. Vamos ler de maneira alternada. Eu leio os pares e os irmãos leem os ímpares. Eclesiastes 1, do 4 até o 11. Eu vou começar dizendo assim o título, né? A eterna mesmice. Começa assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, e volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não,
já foi nos séculos e já foram antes de nós. Amém. Irmãos, não sei vocês, mas eu sempre achei o livro de Eclesiastes um livro muito depressivo. Acontece isso com vocês também? Às vezes a gente pensa, poxa, é um livro triste. O livro de Eclesiastes, Salomão era o homem mais sábio que já existiu na Terra. E aqui ele está falando da mesmice e da continuidade das coisas. Não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo começa sempre a mesma coisa. Às vezes a gente está num momento de dificuldade, de repente um momento de dificuldade passa, mas logo depois a dificuldade volta de novo. Ou então, eu sou professor, então todo professor já deve ter ouvido isso. Para que estudar se o futuro é a morte? Né? Irmãos, esse é o pensamento, essa é a reflexão de Salomão, mas teve uma coisa que Salomão não viu, teve uma coisa que Salomão não presenciou. Salomão não presenciou algo novo. Tudo que Salomão estudou, tudo que ele analisou, tudo que ele viu, era sempre em ciclos, sempre repetido, sempre repetindo novamente. Mas, no caso, Salomão, na época de Salomão ainda não tinha acontecido realmente algo novo, mas isso haveria de acontecer. Se você deixa, nós nunca vimos um pão se multiplicar, nós nunca vimos uma pessoa ressuscitar, nós sempre vemos as pessoas morrerem, não ressuscitando. Nós sempre vemos as coisas se repetindo, mas algo de fato novo nunca tinha acontecido naquela época para Salomão. Mas algo novo ainda iria acontecer, que era o nascimento e a vinda do Messias para a Terra. Isso seria algo completamente novo. A mesmice da vida, se você algum dia já pensou que a vida é sempre a mesmice, de fato ela é. Mas tem uma única coisa que não é a mesmice, que foge à regra. E isso que foge à regra é o nascimento do nosso Deus, que se fez carne e pisou na terra. O nascimento, a encarnação de um Deus vivo que ressuscitou. Quem aqui já viu alguém ressuscitar? É algo novo. Aqui no versículo 10, ele fala: alguma coisa que possa se dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que já foram antes de nós. Realmente, até Salomão não havia nada de novo debaixo do sol. Mas agora existe algo novo. Existe algo que pode nos dar esperança. Algo que é diferente da mesmice da vida, que é o próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo. E essa é a única forma de ver a vida de maneira feliz. Se você tirar Jesus Cristo da sua vida, a vida vai ser uma mesmice. Se você tirar Jesus Cristo, tudo sempre vai ser a mesma coisa. A única coisa realmente nova, a única coisa que se faz nova é o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E para continuar esse momento, irmãos, ainda de pé, vamos louvar a Deus, o nosso Deus que se fez novo, com o hino Agrada-te do Senhor.
Para continuar esse momento, os irmãos podem tomar assento e, ainda em espírito, vamos cantar Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso.
queria pedir nesse momento que o presbítero Joás nos elevasse a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, bendize a nossa alma ao Senhor, bendize a nossa alma todos os dias no nome do nosso eterno Salvador. Que seja, Senhor, este sempre o desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma. Seja o Senhor, o nosso Deus provedor sempre, o nosso Deus guardador. E nós te clamamos, ó Deus, recebe, Senhor, os nossos louvores, para exaltar o teu santo nome, bendizer, ó Deus, a tua majestade e a tua glória. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor sempre admoeste as nossas vidas, ó Deus, constantemente através da tua palavra. Que sejamos, ó Deus, pessoas que te exaltem em tudo que fizermos, ó Deus. Que a nossa boca sempre cante os teus louvores. Recebe, Senhor, com um aroma suave esse nosso sacrifício vivo, e que possa, Senhor, alegrar o teu coração. Seja conosco, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ensina, ó Deus, através da tua palavra que será ministrada, e também, Senhor, as crianças que receberão a palavra através dos professores. Guarda cada um, admoesta e nos ajude, ó Deus, a sermos cada dia melhores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar cantando o louvor. Melhor amigo é Cristo. Grata memória. Mas é um hino muito lindo. A letra dele eu acho maravilhosa, a melodia dele também. Então, vamos cantar, vamos louvar a Deus.
Amém. Pode colocar só a última estrofe. Isso. Que os nossos lábios nunca cessem, que o nosso coração nunca se feche, e que a nossa memória sempre lembre que Cristo é sempre Cristo, e no nosso coração Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é o único capaz de mudar a nossa vida. Amém. E para encerrar esse momento, irmãos, gostaria de cantar o louvor na mais profunda cova. Geralmente, os anos que vão se seguindo, vão sendo cada vez mais difíceis. Não sei se vocês percebem isso, mas às vezes a gente pensa, nossa, 2019 foi difícil. Aí vem 2020 e fala, não foi não. Aí vem 2021 e parece ser mais difícil ainda. Mas sempre nós temos essa esperança. Esse hino é um hino que me dá muita esperança, porque ele fala o seguinte: não importa quão profundo nós estejamos, Deus sempre estará conosco. E ele nos ensina o que nós devemos fazer quando esses dias ruins chegarem. Na mais profunda cova, me lembrei do meu Senhor, então clamei, Ele me ouviu, é muito grande o seu amor, pois me salvou. Mais uma vez. Na mais profunda cova, me lembrei do meu Senhor, então clamei, Ele me ouviu, é muito grande o seu amor, pois me salvou. Tribulação,
somente posso entender. O seu amor por mim é tão grande, o seu amor. Amém. É tão grande o seu amor. Santo Deus maravilhoso, o teu amor é infinito, o teu poder, Pai, é imensurável. Tu, Senhor, descestes dos altos céus, porque tu amastes nós, somos pecadores, Pai. Tu, Senhor, viestes à terra com a missão de nos salvar, Pai. O teu amor é imenso. E te peço, Senhor, nos ajuda a andar nos teus caminhos, nos ajuda a seguir os teus passos, nos ajuda, Pai, a cantar louvores a Ti, com a boca e com o coração, Pai. E nos ajuda, Senhor, a crescer nos teus caminhos. É o que nós te pedimos agora, Senhor. Vem abençoar o pregador, vem abençoar a Tua palavra, que ela ilumine o nosso coração, e ela, Pai, nos mostre os nossos maus caminhos, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está. Crianças, né? Podem ir lá para trás. Meus amados, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Bom vê-los aqui. Estamos passando, irmãos, por esse mês de férias e estamos nos preparando para mais um semestre de lutas, de trabalho, de enfrentamentos e confrontos na fé cristã. Então, precisamos preparar a nossa mente. Precisamos preparar o nosso coração. E eu queria convidar você nesta manhã a trazer à mente algumas verdades que nos preparam para a vida cristã de uma maneira completa. E essas verdades, irmãos, que eu quero trazer à sua mente nesta manhã, elas estão no primeiro e no segundo capítulo de Gênesis. Eu queria falar com vocês hoje sobre os mandatos criacionais. Eu queria que você percebesse que Deus, Ele ordena como nós devemos nos relacionar com Ele, com a criação e com o nosso semelhante. E eu gostaria de que você percebesse que esses mandatos, irmãos, eles são deturpados pelo diabo e pelos descrentes, e a concepção deturpada, ela tem influenciado a vida de muitos crentes, e por isso nós vemos cristãos que têm uma concepção, uma mentalidade que não é bíblica da vida. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que Deus requer de nós. O que Ele pede para mim e para você. E eu gostaria que você percebesse que esses mandatos criacionais, eles são três. Mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social. Esses três mandatos, irmãos, eles iniciam ali nas primeiras páginas de Gênesis com a criação do homem. Eu quero que você perceba isso.
né? Deus, quando cria o homem, ele já cria o homem com objetivos definidos. E no capítulo de número 2, nós vamos ver então Moisés, ele abrir a lupa e nos mostrar isso de forma mais clara, isso na prática. Como é que o homem está cumprindo esses mandatos que Deus criou? Esses mandatos criacionais, eles são a base para os 10 mandamentos. A lei do Senhor, ela permeia desde a criação. E como o Senhor Jesus Cristo diz, nenhum pingo de i da lei vai cair, mas vai continuar até a consumação. E eu queria então, irmãos, que vocês, junto comigo, olhassem esses mandatos e nós pudéssemos então nos reforçar, nos preparar novamente para a nossa caminhada cristã, entendendo que Deus, ele vai cobrar esses mandatos de você. E que você vai prestar contas diante de Deus, querendo você ou não, sabendo você ou não, mas nós vamos prestar contas diante de Deus de toda a nossa vida. Então vamos olhar, vamos perceber isso, irmãos, com mais clareza, e vamos então nos preparar para servir ao Senhor nesse semestre que vai iniciando, né, e pedir forças a Ele para obedecer a sua lei e os seus mandamentos. Vamos ler então? Por favor, observe comigo, capítulo de número 1. Você vai olhar comigo e você vai perceber que quando Deus criou o homem, logo em seguida, ele já vai definir aqui os mandatos, as leis pelas quais o homem deveria viver e conviver, tanto com ele, quanto com a criação, quanto com o seu semelhante. Vamos olhar? Perceba comigo isso. Às vezes isso não é claro na nossa leitura, né, mas eu queria que você observasse isso. E a teologia reformada, irmãos, tem frisado isso. E as culturas que têm sido impactadas por esses princípios bíblicos, elas têm se desenvolvido, elas têm prosperado, porque elas estão em obediência com a palavra de Deus. Vamos olhar? Olhe comigo, por favor. Capítulo de número 1, verso 26, diz assim. Leamos todos juntos, por favor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, que o rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã tão bendita e maravilhosa. E o Senhor nos convida para adorar ao Senhor e ao Redentor amado, Senhor Jesus Cristo, e ouvir a sua palavra. Agora, Senhor, por favor, tão forte, Senhor, como a luz do sol, e tão forte como é o fogo, Senhor Deus, do sol, traz luz e queima em nosso coração, Senhor, as tuas verdades. Ensina-nos, ó Deus, e nós te serviremos. Essa é a nossa oração. E pedimos no poder do Espírito Santo, guia-nos e abençoa-nos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, eu quero então que você perceba que quando Deus criou o homem, nós estamos estudando o livro de Gênesis, e temos percebido isso, tudo se inicia aqui, e esses mandatos, eles se iniciam aqui nas primeiras páginas de Gênesis, irmãos, e estão em vigor até o dia de hoje. E eu queria que você percebesse, então, que o diabo, ele tenta de toda sorte transtornar, quebrar, tornar em caos, irmãos, todas as ordenanças divinas, para que os seres humanos não obedeçam a Deus, não convivam com os seus semelhantes como devem, e não cuidem da criação, guardem como deve ser. Por isso, todos os problemas que nós enfrentamos hoje advêm da não obediência aos mandatos criacionais. E eu queria que você observasse comigo isso e lutasse no seu coração para perceber que quanto mais obedientes a esses mandatos, mais felizes seremos. Olhe comigo então, por favor, irmãos. Observe comigo, por favor, que na criação do homem, Deus então vai dar 3 mandatos. E o primeiro mandato que ele estabelece aqui é o mandato espiritual. Vamos observar isso, por favor? Observe comigo, capítulo de número 1, verso 26. O que vai dizer aí, por favor? Vamos ler juntos? Leiamos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora leia comigo, por favor, irmãos, todos juntos, capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Capítulo de número 3, verso de número 8. Vamos ler juntos, por favor? Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O mandato espiritual, irmãos, é um mandato que fala da relação espiritual que Deus tem com os seres humanos. Quando Deus resolveu criar os seres humanos, vai dizer, irmãos, aqui, que Deus cria a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Deus, ele cria, irmãos, o restante da criação, os seres celestes, os animais. Deus cria de forma em atacado. Deus dá uma palavra e diz: crie-se as aves, crie-se os répteis, crie-se as estrelas. Mas perceba que quando Deus vai criar o homem, Deus não faz isso, porque Ele tem um amor exclusivo pelos seres humanos. E vai dizer aqui, no capítulo de número 2, perceba que no capítulo de número 1, Moisés, ele escreve de maneira sintética, sucinta. Ele vai dizer no verso 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no capítulo de número 2, você vai ver, então, Moisés colocando a lupa e ampliando e nos mostrando aqui como é que Deus fez o homem. Capítulo de número 2, você vai perceber isso aí. Vamos ver, então, por favor, leia comigo, verso de número 7, 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Perceba que Deus cria as demais coisas e diz, haja, seja feito. Mas no homem, irmãos, o Criador, ele desce à terra, ele molda o boneco de barro. E ele então desce até as narinas deste boneco de barro. E ele sopra. E vai dizer então que esse homem, ele ganha alma. Ele se torna alma vivente. Ele se torna alguém vivo. O boneco se torna o ser humano, o homem. E esse homem, ele cria então para ter relacionamento com ele. O Senhor Deus criou esse homem com a sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Por isso importa que os seus adoradores importem espírito em verdade. E esse homem então é espírito. Ele se relaciona com Deus de uma maneira espiritual. E quais são, irmãos, aqui, a forma de se relacionar com Deus? Deus aqui vai estabelecer aquilo que nós acabamos de ler. Deus vai estabelecer aqui alguns pontos para se relacionar com o homem espiritualmente, desde o início da criação. E eu queria que você percebesse isso. Em primeiro lugar, percebam comigo então que Deus, ele estabeleceu, irmãos, aqui um dia para se relacionar com o homem. Capítulo de número 2, verso de número 2 e 3 vai dizer: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O Senhor Deus então criou o homem para, irmãos, ser o seu vice-gerente. E aqui, quando nós falamos de vice-regência, é porque nós entendemos, e a teologia entende reformada, que Deus é rei, mas ele estabelece o homem como seu vice-regente. O homem é que rege a terra, administra a terra, o mundo que ele criou. Deus colocou ele aqui para isso. E esse homem, irmãos, ele tinha que trabalhar durante 6 dias, assim como Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Então, desde a criação, esse era o ciclo, irmãos, estabelecido por Deus para o homem. Adão e Eva, eles trabalhavam de segunda a sábado, colocando no nosso calendário. E no domingo, eles tinham que descansar. Esse era a forma, irmãos, que eles deveriam obedecer. Como mordomo real, o homem tinha que cuidar dos animais, cuidar do jardim, mas no 7º dia, no Shabat, no dia de descanso, ele tinha então que colocar todo o seu trabalho à parte e descansar no Senhor,
ter comunhão com o Criador. Deus estabeleceu um dia de descanso para o homem, desde os dias remotos. Em segundo lugar, Deus estabeleceu não somente um dia para a santificação, mas Deus também estabeleceu um pacto de obediência. Observe comigo, por favor, irmãos, capítulo de número 2, versos 16 e 17. Qual era o pacto de obediência? Vamos ler aí? Por favor, olhem comigo, Gênesis, capítulo de número 29, 29 primeiro. Vamos ler juntos? E disse Deus ainda, capítulo 1, verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Agora, irmãos, aqui está de maneira sucinta. Agora, Moisés ele vai colocar a lupa para a gente no capítulo de número 2, verso 15, 16 e 17. Vamos ler? Tomou, pois, o Senhor ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabelece aqui, irmãos, um pacto de obediência. O Senhor, ele se relacionaria com Adão e Eva. No lar que ele fez, ele entregou aqui a casa para Adão e Eva, que era o jardim do Éden, e as chaves da porta era a obediência. O Senhor Deus, ele não se relaciona com o homem a não ser pela sua lei. E esse pacto era um pacto que ele, irmãos, poderia comer de todas as árvores do jardim, como está aqui no verso de número 29. Mas no capítulo 2, verso 15, ele restringe. E diz, nesse jardim havia duas árvores no meio. Uma era a árvore da vida, e a outra, ela tinha fruto do conhecimento do bem e do mal. E Moisés, irmãos, ele frisa que Deus disse, eis que tenho-vos dado tudo, todas as ervas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderás comer. Portanto, a relação espiritual que Adão e Eva tinham com Deus, né, que não separava ele de Deus, era justamente obedecer à lei do Senhor. Essa era uma lei que santificava a sua vida, e os mantinha puros, que os mantinha com livre-arbítrio. Eles poderiam decidir entre o bem e o mal. E aí, irmãos, vemos aqui então essa relação espiritual que Deus tinha com os nossos primeiros pais. Terceiro lugar, Deus estabeleceu, irmãos, andar com Adão e Eva. Estabeleceu um dia, estabeleceu um pacto e estabeleceu andar com eles. Capítulo de número 3, verso de número 8, como nós lemos, nós vemos aqui que Deus, ele assumia temporariamente a forma humana. Não sabemos como isso se deu. Vai dizer aqui que Deus andava no meio do jardim, né? E isso acontecia pela viração do dia. Toda a viração do dia, Deus andava com Adão e Eva, tinha comunhão com eles, Deus andava com eles. Isso aqui é impressionante, né? Parece, irmãos, que Deus, né, para nós hoje é um Deus abstrato, mas Ele não é e nunca foi. Deus sempre foi um Deus pessoal. E aqui, isso aqui é chamado de teofania. Deus, ele então se encarnava, ele tomava forma humana, possivelmente aqui o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, tomando forma, andando com Adão e Eva pela viração do jardim. E Deus, irmãos, ele se agradava de andar com eles. Mas percebam aqui que essa era a relação que Deus tinha, né, com eles. Essa é a relação espiritual, esse é o mandato espiritual que Deus, irmãos, quer ter com todo ser humano. E esse mandato espiritual, ele atravessa as gerações, as épocas, e isso vai acontecer até o fim do mundo. Mas como é que esse mandato, irmãos, ele ainda
se comporta depois da queda? Depois da queda, é possível ter relacionamento com Deus? Será que, irmãos, depois da queda, nós podemos ainda ter a nossa relação com Deus restaurada? A queda dos nossos pais quebrou tudo, quebrou todos os mandamentos, inclusive o mandato espiritual. E eu quero ver esses 3 pontos com vocês. Em primeiro lugar, o dia de descanso. Esse dia de descanso, irmãos, ele ainda continua existindo. Só que ele foi esquecido pela maioria, pela grande parcela da humanidade que caiu no pecado de Adão e Eva. Nós lemos, irmãos, que Adão e Eva continuaram a sacrificar e a pedir perdão pelos seus pecados e também os seus filhos. Isso nós vamos ver no capítulo de número 4. E vamos perceber, irmãos, que esse dia era um dia em que era consagrado ao Senhor, e esse dia era tão importante que eles deveriam sacrificar conforme Deus havia mandado, senão Deus não aceitava. Observe comigo, por favor, capítulo de número 4. Vamos ler todos juntos? Verso de número 3, capítulo 4, verso 3. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Percebam que Deus, irmãos, tem um dia, ele tem uma maneira pela qual ele quer ser adorado, e aqui Caim, ele vai trazer uma oferta estranha. Irmãos, não pode haver remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. E você vai perceber aqui que Caim, ele traz os frutos da terra, uma adoração completamente errada. No dia em que Deus havia estabelecido para o sacrifício. E eu quero que você perceba, então, que o dia de adoração e de sacrifício a Deus, ele continua. E isso aqui, irmãos, vai ser revelado, né, esse mandamento e esse dia vai ser revelado lá em Êxodo, capítulo de número 20, de maneira clara, quando Deus dá os 10 mandamentos. Abra comigo, por favor, para lá. Qual é a base, irmãos, do 4º mandamento? Vamos ler todos juntos, capítulo de número 20. Vamos ler? Capítulo de número 20, verso de número 10. Vamos ler juntos, por favor. Leamos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor Deus, do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O único mandamento que começa diferente dos outros, os outros começam não, 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 não terás outros deuses, não terás outro nome, né? Não adulterarás, não matarás. Esse aqui é o único que começa com lembra-te. E o que nós devemos lembrar? O verso de número 11 diz, nós devemos lembrar, irmãos, que Deus fez um dia na criação. Nossos pais, eles guardaram. Mas durante 430 anos no Egito, o povo de Israel não guardou esse dia. E agora, quando Deus retira ele do cativeiro, retira ele da casa da servidão, Deus vai dizer que eles deveriam lembrar do dia de descanso. E esse dia, irmãos, ele continua existindo até os dias de hoje. O Shabat, o descanso do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui, irmãos, o pacto. Deus, ele fez um pacto com os nossos pais, mas por causa da queda, tanto o dia quanto foi esquecido, o pacto, irmãos, também foi quebrado.
Os nossos pais, eles caíram, eles desobedeceram. E agora Deus, ele teve que fazer um novo pacto. E ele teve, irmãos, que fazer esse novo pacto através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que quando Cristo, na Santa Ceia, ele antes de morrer, ele vai dizer: eis que faço uma nova aliança no meu sangue. Por quê? Porque até aquele momento o pacto de obras existia e estava existindo. Mas Cristo, ele veio, irmãos, para cumprir a desobediência de Adão e Eva. Ninguém era capaz de cumprir a lei totalmente, e ninguém é. Até aquele momento, o pacto de obras estava existindo. Então, Cristo vem pela sua obediência completa. Ele cumpre toda a lei. E pela sua obediência, irmãos, passiva, ele então morre e se sacrifica para cumprir o pacto de obras. Mas agora ele faz um novo pacto, inquebrável, que não pode mais quebrar. Porque o nosso Cristo, ele não pode tropeçar, ele não pode cair. E ele faz um pacto chamado de pacto da graça. E por causa dos seus méritos, irmãos, ele agora entrega a todo aquele que nele crê. Agora, nós não devemos mais, e você tem que entender isso, né? Nós não vivemos mais debaixo do pacto das obras, nós não vivemos pela nossa obediência, mas agora nós vivemos debaixo do pacto da graça e nós vivemos pela fé naquele que cumpriu a lei em nosso lugar, e nós cremos que ele vai derramar a sua justiça sobre a nossa vida, para que a ira de Deus não nos perpasse e nos fulmine e nos leve para o inferno. Por isso nós devemos crer na cruz e no pacto da graça que foi feito ali na cruz do Calvário. Por quê? Porque na queda tudo isso foi quebrado. Terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver a questão das teofanias. Deus ainda, apesar da queda, apesar do mundo caído, Deus ainda continuou aparecendo e andando com os homens. Nós vamos ver, irmãos, lá em Gênesis, né, perceba comigo, por favor, abra comigo para lá, capítulo de número 5. Vamos ver, verso de número 2. Vamos ver aqui, olha só, o que vai dizer aí? Andou Enoque com Deus. Abra comigo, por favor, irmãos, agora, para o capítulo de número 6, verso de número 9. O que vai dizer aí? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Percebam, irmãos, que Deus ainda continuou andando com os homens, e os homens andando com Deus, apesar da queda. Nós vamos ver também Deus aparecendo mais para frente, capítulo, irmãos, de número 18, nós vamos ver Deus aparecendo em forma de anjo a Abraão, né, aqueles 3 anjos, e um dos anjos era o Senhor, é chamado de Deus. No capítulo, irmãos, de Êxodo, capítulo de número 33, verso 33, Moisés pede para ver a Deus, a face de Deus, mas Deus, ele diz que ele veria somente as costas de Deus, não poderia ver a face de Deus. E nós vamos ver ainda em Josué, capítulo de número 5, verso 13 e 15, que Deus aparece com uma espada, como um guerreiro, diante de Josué, dizendo que iria à frente para vencer os seus inimigos. Então Deus ainda continuou, apesar da queda, a andar com o homem e os homens a andarem com Deus. Isso, irmãos, de forma temporária. O Senhor, Deus, andava com Adão e Eva de forma temporária no jardim, foi temporário. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo se encarnou e ele de forma temporária andou entre os seres humanos pelas ruas empoeiradas da Palestina. E agora, irmãos, ele continua, mesmo apesar da queda, andando conosco, pois ele deixou o seu Santo Espírito para que andasse conosco e nós andássemos com ele.
de forma temporária, até que ele volte, para que possamos estar com ele para todo sempre. Apesar da queda, o mandato espiritual ainda continua hoje. Deus, ele quer se relacionar com os seres humanos ainda hoje, caídos, depravados, nas suas desobediências, nas suas maldades, nas suas prostituições, nas suas imoralidades. Deus, irmãos, ele restaura pelo poder do Espírito Santo, renova o coração dos seres humanos para ter relacionamento com ele. E isso está acontecendo desde o início da história humana. Como é que nós podemos cumprir, irmãos, o mandato espiritual na prática? Como é que nós cumprimos hoje? Esse mandato ainda está vigente para nós hoje? Sim, está. O Senhor Deus, o Criador, Ele ainda quer conviver e se relacionar conosco. Queira nós vejamos isso ou não, mas esse mandato, ele está permeando, irmãos, toda a história humana até a consumação. E nós devemos nos perceber isso. Como é que nós devemos colocar esse mandato espiritual em prática para a nossa vida? Em primeiro lugar, eu queria que você anotasse isso, que você não esquecesse isso. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que você é um ser espiritual. Todos nós somos espirituais, nós temos uma alma. Nós temos corpo e espírito. Enquanto, irmãos, o mundo acha que o ser humano é só corpo, que nós não temos uma alma eterna, que a nossa vida é uma bolha, que logo, como dizem os filósofos desta terra, vai espocar, pum! E nós vamos embora, acabou. Carpe diem, viva o dia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós somos corpo, matéria e espírito. Deus soprou em nossas narinas para ter relação com Ele. O homem foi criado para se relacionar com seu Criador. O mundo sem Deus é dominado pela carne, dominado pelas suas paixões. O mundo, o descrente, alimenta a sua carne. Nós vamos perceber, irmãos, que os crentes, eles são aqueles que alimentam o seu espírito e vencem a carne e o mundo. Essa é a temática que o apóstolo Paulo vai escrever durante toda a carta de Gálatas. Abra comigo, por favor, Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler, irmãos, o que diz o apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo de número 5. Verso de número 16. Vamos ler? 5,16, leamos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não andarão no reino de herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Percebam, irmãos amados, que o crente é aquele que não é dominado pela sua carne, mas ele consegue vencer as obras da carne andando no Espírito, alimentando o seu espírito. Eu queria que você percebesse isso.
você é um ser espiritual. Você tem uma alma e você precisa andar no Espírito. É isso que Deus quer de você. Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No espírito, porque você é espiritual. Na verdade, porque é a verdade da palavra de Deus. Vejam só comigo, irmãos, o que diz João, capítulo 17, verso 17. Que verdade é essa? João, capítulo 17, verso 17. Porque o Senhor Jesus vai dizer que os adoradores de Deus devem o adorar em espírito e em verdade. João 17, 17. Vamos ler? Todos juntos, por favor? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos adorar a Deus, irmãos, em espírito, não somente de corpo presente. O nosso espírito tem que adorar a Deus e sentir as coisas do céu. E nós devemos adorar na verdade. E a verdade, diz o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, conforme a sua palavra. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos também não somente lembrar que somos seres espirituais, mas eu queria que você lembrasse também que você deve buscar ter uma devoção particular com Deus. Adão andou com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andava com Deus. Então é possível hoje nós andarmos com Deus. Hoje, Deus, irmãos, quer que nós tenhamos a nossa mente focada na comunhão com Ele. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você coloque as decisões da sua vida em oração, no poder do Espírito. Confie sua vida a Ele. Ele quer que você aumente a sua vida de oração, andando com Ele. É possível você pegar um ônibus e ir para o seu trabalho, para o seu estudo em oração, andando com Deus. É possível você estar em casa e andar com Deus, fazendo as atividades domésticas, pensando, decorando, ouvindo músicas evangélicas, cristãs, que levem você a estar na presença de Deus. Irmãos, Deus quer que nós estejamos com Ele, andemos com Ele todos os dias de nossa vida. Ele quer, irmãos, que nós viremos a página de uma vida que não presta atenção nisso, que pensa que a nossa vida, ela tem dois momentos, uma vida na igreja, e quando nós saímos da igreja, então, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou fazer os meus estudos, e nós achamos então que a vida com Deus é somente na igreja. Não. A vida com Deus, irmãos, é todos os dias. Todos os dias. Nós devemos andar com Deus. Vai dizer que na viração do dia Deus andava, estava presente. Aqueles crentes, irmãos, que leem a palavra de Deus e oram, eles são, irmãos, mais espirituais. Vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes no dia. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele acordava de madrugada para passar um tempo orando com Deus. A nossa devoção particular, o nosso andar com Deus, deve ter a primazia em nossa vida. Todas as outras coisas, irmãos, são supérfluas, são secundárias, não são centrais. Tire isso da sua cabeça, vire essa chave. Deus, irmãos, quer que você ande com Ele. Você tem uma devoção particular com Ele. Isso é chamado de horas a sós, isso é chamado de momento devocional, particular. O que você quer, como você quiser chamar, mas você tem que andar com Deus e viver em espírito. Eu quero também que você lembre que esse mandato espiritual, ele é cumprido quando você separa um dia para adoração pública a Deus. Você tem que lembrar que você é um ser espiritual. Você tem que lembrar que você tem que ter a sua devoção particular. Terceiro, você tem que separar um dia para adoração pública a Deus. Ainda há um Shabat, um descanso santificado por Deus. E todos nós sabemos, irmãos,
que esse dia é o dia de domingo. A partir da ressurreição de Cristo, nós não guardamos mais o sábado, por causa do descanso da criação, mas agora nós guardamos, irmãos, o descanso da ressurreição. Jesus ressuscitou no primeiro dia do Senhor, no primeiro dia da semana, e esse é o dia do Senhor, e os apóstolos começaram a guardar esse dia, e nós devemos lembrar disso. Existem crentes que são crentes só de 9 mandamentos. Não são crentes de 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque eles acham que não precisam mais guardar um dia para adoração pública a Deus. Eles entenderam na sua teologia que eles devem guardar qualquer dia. Qualquer dia que eles quiserem, eles podem guardar. Ou se eles não quiserem, porque dizem que estão na época da graça e não existe mais dia, então eles não precisam guardar dia nenhum. Na teologia reformada e na nossa confissão de fé, irmãos, e nos nossos símbolos de fé, nós somos ensinados que Deus separou um dia. E esse dia é o dia de domingo. E que nós devemos guardar o dia de domingo, irmãos, para 3 coisas. Para 3 coisas. Descanso, adoração a Deus e obras de misericórdia. Os nossos símbolos de fé vão dizer que nós devemos guardar o dia do Senhor para descansar das nossas obras. Esse não é um dia para você fazer trabalho de universidade, para estudar para a prova. O dia de domingo não é um dia que você vai trazer trabalho da sua empresa ou da sua repartição pública para casa, não. Esse é um dia de descanso dos nossos exercícios normais de atividades. É para descansar. Porque você não é máquina e Deus sabe disso. Então descanse. Mas esse descanso é em Deus, é nele. Em segundo lugar, diz os nossos símbolos de fé de Westminster, que esse dia é para você se devotar a Deus em adoração. Então, todo dia, desde o acordar, se na igreja existe 2 cultos, então você deve participar da adoração pública a Deus. Como diz na sua palavra, acordar a alva adorando a Deus, junto com os santos. E assistindo nas horas da noite, na casa do Senhor, adorando ao Senhor, você está cumprindo o Shabat. Você está guardando um dia para Ele. E em terceiro lugar, fazendo obras de misericórdia. O Senhor Jesus Cristo, no dia do Senhor, Ele curou o homem com a mão ressequida. No dia do Senhor, irmãos, Ele permitiu com que os discípulos debulhassem o milho e comessem, se alimentassem. Obras de misericórdia. E é esse dia que nós devemos também visitar hospitais, os enfermos. É nesse dia que nós podemos ter um tempo para ir visitar aqueles que estão encarcerados. É esse dia que nós podemos também levar uma cesta básica para aqueles que têm necessidade. É o dia do Senhor que é separado para isso, para visitação, para cuidado do próximo e para convidar as pessoas para ouvir o Evangelho e vir à casa de Deus e dizer: esqueçam as suas atividades normais e venham para a casa do Senhor. Esse, irmãos, é o cumprimento do mandato espiritual para os dias de hoje. Nós devemos guardar e santificar o nosso coração, a nossa alma, porque somos seres espirituais. Nós devemos alimentar o nosso espírito, dispensar as obras da carne, tornar azedo, tornar, irmãos, ruim aquilo que nos separa de Deus e alimenta o nosso homem carnal. E viver, e tentar viver, então, abominar isso. E viver no Espírito. Tendo devoção particular, andando com Deus, no nosso dia a dia, buscando, andando com o Senhor, colocando a nossa mente nas coisas do céu, e sonhando com as coisas do céu, e dizendo: Senhor, eu sei que eu logo vou morrer. Então, Senhor, por favor, me prepara para o céu. Me ajuda aqui a andar contigo, e que as pessoas vejam andar com o Senhor, a tal ponto de que eu andando com o Senhor aqui, eu possa impactar com o brilho do Evangelho a vida das pessoas,
fazendo com que elas entendam que elas também são temporárias, passageiras, e que o Senhor, então, com essa minha devoção, possa impactar também o meu casamento, e que a minha vida com Deus possa melhorar o meu casamento, possa melhorar também as minhas relações com os meus filhos, que a minha vida espiritual possa também melhorar, Senhor, a minha relação com o meu semelhante, com o meu patrão, que às vezes não gosta de mim, ou com professor de universidade, porque eu sou crente, me persegue, que eles possam ver piedade em mim, a tal ponto, Senhor, de ver Deus na minha vida, porque o Senhor anda comigo e eu ando com o Senhor. Irmãos amados, esse é o mandamento, o mandato espiritual. Deus espera isso de todos os seres humanos, desde que Ele criou Adão e Eva, e dos seus filhos, da sua descendência, daqueles que virão depois dele, até que Cristo volte para nos buscar. Quero concluir nesta manhã, e esse foi o meu objetivo, de trazer a sua memória esclarecida, de que não devemos baixar a guarda. Estamos iniciando o semestre, irmãos amados, e devemos renovar os nossos votos com Deus. E dizer, Senhor, eu sei que o Senhor ordenou ao homem isso, ao meu pai Adão, ele não foi capaz de cumprir. Mas eu quero, Senhor, no poder do Espírito, e sabendo que Jesus já venceu por mim na cruz do Calvário, eu quero, Senhor, renovar os meus votos com o Senhor. Eu quero cumprir o teu mandato espiritual, eu quero me relacionar com o Senhor como o Senhor espera, Senhor, de um homem, de uma mulher santa, consagrada a Ti. Senhor, eu sei que eu não tenho alimentado o meu espírito como eu deveria. Senhor, eu posso perceber que eu também não tenho valorizado a adoração pública ao Senhor e o descanso do Senhor como eu deveria. Eu sei, Senhor, também que eu não tenho levado ao máximo o cumprimento desse dia, descansando, adorando e, quem sabe, fazendo obras de misericórdia como eu deveria. Senhor, daquele dia, quando o Senhor voltar, que a tua palavra se cumpra, que o Senhor possa ver em mim, aquele que levou um copo d'água para aquele que estava encarcerado, um pedaço de pão para aquele que estava necessitado, e que eu tenha visitado o Senhor, como o Senhor diz, quando nós visitamos os teus pequeninos. Amados irmãos, esse é o mandato espiritual. O Senhor não espera nem mais e nem menos de nós. Ele vai se cumprir e Ele vai cumprir, cobrar de nós. Irmãos, aqueles que têm gravado ou não no seu coração isso, esse mandato, ele permanece. E o Senhor, Ele espera que nós vivamos isso na nossa vida, na nossa família. Por isso, se levante. Estamos iniciando um novo semestre. Vamos, irmãos, pedir ao Senhor forças, ânimo e dizer: ó Deus, visita-nos, Senhor, e nós amaremos o Senhor. Diz a tua palavra que o Senhor visita o desvalido, o Senhor visita aquele que está caído, o Senhor levanta o desamparado. Então me levanta, Senhor, me ajuda a renovar a minha aliança com o Senhor, me ajuda, por favor, a me relacionar com o Senhor, ó Deus, de uma maneira totalmente diferente, conforme o Senhor espera na tua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar.
Muito obrigado, Senhor amado, por essa manhã aqui contigo. Que o Senhor, por favor, agora, renovando, Senhor, nossa mente, tirando, ó Deus, a influência do maligno, Senhor, e de uma vida cristã arcaica, obsoleta, não sadia. Que o Senhor agora renove nossas concepções, o nosso ânimo, e nos ajude a nos relacionar com o Senhor conforme a Tua palavra manda e espera de nós. Firma os nossos passos, Senhor. Nos ampara. Por favor, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar